Bom, turminha, estamos começando agora uma matéria novinha em folha com relação à matemática. Nós vamos falar de frações, tá? Então, para falar de frações, a gente vai usar muito as representações com desenhos. Então, imagina aí isso que vocês estão vendo na tela, no quadro, uma barra de chocolate, tá? Essa barra de chocolate é o nosso inteiro, tá? Ela é a mesma coisa que o todo, tá? Então, pensa na seguinte situação. Nós vamos dividir eu tô com esse chocolate aqui em casa e eu vou dividir ele ao meio. E se eu dividir ele ao meio, eu vou comer a primeira parte. Vou comer uma das partes. Então, se eu quiser usar um número para representar isso aí, eu vou usar o número 1 sobre 2. A gente lê assim, ou eu leio meio. O que a gente tem? Em cima, a gente tem o numerador de uma fração. Isso daí que eu desenhei na lousa, esse número aqui, é uma fração. Em cima, eu tenho o numerador e embaixo eu tenho o denominador da fração. O que fica fácil de eu assimilar o que é cada uma das situações? Em cima, vem sempre contando quantas partes eu estou usando desse todo. E embaixo, vem denominando em quantas partes eu dividi o todo. Esse inteiro aí, ele é representado em 2 sobre 2, ou seja, eu dividi ele em duas partes e uso as duas partes. Esse inteiro representado nessa forma aqui dessa fração. Acontece que hoje eu fiz essa saí da dieta, comi meia barra de chocolate. Aí minha irmã comeu a outra metade. Acontece que eu tenho uma outra barra de chocolate e eu vou comer ela amanhã. E aí, eu vou fazer o seguinte, ao invés de dividir em duas partes, eu vou dividir em 4 partes iguais. Essa divisão é sempre feita em partes iguais. Só que aí, ao invés de eu comer uma partezinha só, eu fui lá muito esganadinha e comi 2. Ou seja, para representar a fração, eu vou usar o seguinte: eu dividi o todo em 4 partes, mas dessas 4 partes eu comi 2. Se você comparar este desenho que está agora com o desenho que eu tinha anterior, o que você percebe? Mudou alguma coisa? Não. Eu continuei consumindo a mesma quantidade de chocolate. Ou seja, essa fração 2/4 e a fração meio que eu tinha colocado anteriormente, elas são a mesma coisa, elas são equivalentes. Vamos olhar aqui na tela e vamos ver que eu posso dividir esse todo da maneira que eu quiser. Vou apagar aqui para poder dividir esse todo da maneira que eu quiser. Vou dividir ele ao meio, depois eu divido ao meio de novo, depois a cada metade eu divido de novo ao meio, depois eu divido a parte de cima e a parte de baixo ao meio. Aí, olhando para o desenho, eu vou comer essa parte aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas partes eu comi do meu chocolate? 8 partes. Só que o meu chocolate agora foi dividido em 16 partes. Então, a fração 8/16 também é uma fração equivalente àquela anterior. Então, eu consigo dividir isso aqui, pessoal, em infinitas formas diferentes, tá? Tem algumas coisas interessantes pra gente falar sobre fração. Ó, vamos lá. Quando eu divido em duas partes, eu falo que eu dividi ao meio. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1/2, tá? Se eu dividir em 3 partes, a gente costuma falar que isso aqui é 1/3. É a nomenclatura que eu dou para fração.
Se eu dividir um todo em 4 partes, eu costumo falar que isso aqui é 1/4, certo? Continuando a questão de nomenclatura das frações. Se eu dividir em 5 partes, eu costumo dizer que isso aqui é 1/5. Se eu dividir o todo em 6 partes, eu costumo dizer que isto aqui é 1/6. Se eu dividir em 7 partes, eu costumo dizer que isto aqui é 1/7. Se eu dividir em 8 partes, eu digo que isso aqui é 1/8. Se eu dividir em 9 partes, eu digo que cada parte é 1/9. E se eu dividir em 10 partes, eu digo... E se eu dividir em 10 partes, eu digo que cada parte é 1/10, ok? Esses são os nomes especiais. A partir daí, eu acrescento uma palavrinha para fazer a leitura da fração. Como que fica? Se eu dividir um todo em 11 partes, na hora que eu vou fazer a leitura, eu acrescento a palavra avos. Então, isso aqui é 11 avos. A partir de 11, tudo vem com a palavra avos. Então, esse que tá aqui no quadro, 8/16, 8 partes das 16, são 8/16 avos, ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês, pessoal. Fração que tem denominador que termina em 0, ou seja, denominador de base 10, vou tentar explicar, ó. 1/10, 1/100, 1/1000. Essas fraçõezinhas aí existem? Ai, professora, mas dá para dividir 1 em 1000? Dá. Se eu for dividir esse quadrinho aqui em 1000, vai dar pedacinhos bem pequenininhos, mas dá para dividir. Então, elas têm nomes especiais. Por exemplo, isso aqui é décimo, a gente já viu, eu já falei para vocês agora há pouco. Esse aqui eu dividi em 100, eu tenho, então, 1/100º. E esse aqui é 1/1000, certo? Bom, para falar de fração também, eu quero usar esse exemplo que tem no material de estudo, tá? Esse exemplo é o seguinte: nós temos 5 barras de chocolate para dividir para 4 pessoas. Eu vou fazer isso aqui de 2 maneiras diferentes. Uma, como foi feita na apostila, no material de estudo, e a outra, eu vou fazer de uma maneira similar, tá? Então, vamos lá. A primeira ideia é, bom, se eu tenho 5 barras para dividir para 4 pessoas, eu venho aqui e divido cada uma das barras igualmente em 4 partes. Os desenhos não estão milimetricamente iguais, mas eu peço que vocês considerem que eles são iguais, tá? E aí, o que acontece? Vamos supor que eu tenho que dar para Annelise, para Bianca, pro Carlos e pro Davi. São as 4 pessoas que precisam ganhar o chocolate. A Annelise ganha uma parte dessa, uma parte dessa, uma dessa, dessa e dessa. A Bianca também, uma de cada. O Carlos, a mesma coisa. E o Davi, também, uma de cada. Quando você terminar de contar, você vai ver que, por exemplo, a Annelise tem 1, 2, 3, 4, 5 pedaços
E esses pedaços são de chocolates que foram divididos em 4 partes. A mesma coisa acontece com a Bianca, com o Carlos e com o Davi. Todos eles têm 5 quartos. Essa é uma maneira de resolver. A outra maneira de resolver é fazer a seguinte. Ao invés de eu dividir todas as barras, eu vou fazer o seguinte. Não são 5 barras? São. E não são 4 alunos que eu quero dar o chocolate? Sim. Então, eu vou pegar a primeira barra inteirinha e vou dar para Annelise. A segunda, para Bianca. A terceira, para o Carlos. E a quarta, para o Davi. Aí, eu venho lá na última barra e divido ela em 4 partes. Um pedacinho para Annelise, um para Bianca, um para o Carlos e um para o Davi. E aí, eu digo para vocês que nesse caso aqui, eles receberam uma barra inteira mais 1/4, certo? Aí, eu quero que vocês se recordem da outra situação. Qual que era a outra situação? Cada um tinha recebido 5/4, não era isso? Sim. O que eu quero que vocês notem, turma? Essas duas situações são semelhantes. Por quê? Esse número aqui, a gente chama de número misto. Ele está misturando o número inteiro e número decimal. E essa aqui é uma fração, mas tem um nome diferente, é uma fração imprópria. E o que é uma fração imprópria? É quando o número que está em cima é maior do que o número que está embaixo. Por quê? Toda vez que eu olhar para isso, significa que a resposta que eu tenho é maior do que o inteiro. Veja bem, a situação é a seguinte, cada um recebeu uma barra inteira e mais 1/4 da última barra. Olha aqui, esse é o número misto. E aqui, a mesma coisa. Se eu pegar e der 5/4 cada um, é a mesma coisa que eu tivesse feito isso aqui, ó. Pego uma barra inteira que foi dividida em 4 partes e dei para um só. E aí, depois eu vim e dei mais esse pedacinho aqui, mais 1/4. Então, isto e isto é tudo a mesma coisa. Só que aqui eu tô falando de número misto, aqui eu tô falando de fração imprópria, tá? Toda vez que eu estiver falando de uma fração imprópria, eu consigo transformar num número misto deste jeito aí. Aonde que eu encontro muito número misto? Em receita. Vamos supor que eu vejo lá 2,5 xícaras de farinha. O que significa? A pessoa vai colocar 1 xícara, 2 xícaras e a terceira xícara, ela coloca metade. 2,5 xícaras. 2 xícaras e meia. Essa é uma forma de representar. Se eu quisesse representar aquilo ali com um número misto, o que eu faria? Eu não dividi essa última xícara em meia, eu vou dividir em todas elas em meia. Só que essas primeiras aqui, eu usei ela inteira. Se ela tivesse dividida na metade, eu usaria ela cheinha. Então, eu usei 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes de xícaras e meia. Essa aqui é a fração imprópria que representa este número misto. Mas a gente vai falando bastante disso ao longo das próximas aulas, tá? Por enquanto, com isso que eu expliquei, dá para vocês resolverem os exercícios que a gente separou para essa semana. Beijo, turma!